Olá, bem-vindos à Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina, uma freira com Ruian, e tenho o prazer de te servir todos os dias um capítulo aqui do meu livro, O Cordeiro Marinado em Porções. Esse livro é dividido em 5 partes, né? Como pode ver pela capa e como pode ver pelo slide, que nós estamos já na parte 2, que é o que ele falou. A primeira foi o que ele fez, suas obras. Agora estamos na parte do que ele ensinou, né? Do que ele falou. E estamos em meio ao grande sermão do monte, né? Ainda não descemos do monte. Continuamos ouvindo o sermão de Jesus a respeito da atualização dos mandamentos. Esse já é o quarto capítulo, que essa revisão das leis de Moisés está mesclando justiça e amor, graça e verdade, ordem e obediência, né? São preceitos que envolvem sempre essas três pessoas, eu, tu e ele. Ou, se preferir, seríamos nós, eu e você, o vós, que é o Deus Trino, e eles que são os outros, quer sejam nossos próximos ou os nossos inimigos, como também já vimos a respeito deles. E hoje, igualmente, esse trio estará presente em 3 obras de justiça que serão ensinadas pelo maior mestre da lei, em 3 estrofes muito semelhantes, que chegam quase a rimar nos 18 primeiros versos do capítulo 6 de Mateus. Seria muito bom se vocês acompanhassem, caso tenham uma Bíblia, espero que sim, né? Principalmente os 4 evangelhos. Você possa abrir em Mateus 6 e acompanhar a leitura. É uma pena que você, não sei se tem o próprio livro impresso. Se você quiser, no canal tem o link de compra, né? O link da compra, ou então na bio do meu Instagram também tem, ou pode me pedir aqui pelos comentários, porque principalmente nesse capítulo ele está bem sistematizado, né? Quase todos os capítulos eles são divididos por tópicos, assim, é muito mais também o aproveitamento você ter não só o ouvir a leitura do capítulo, mas ver também, né? Ler, ver como está disponibilizado, disposto nas páginas, né? Sempre são tópicos, depois sempre tem perguntas desafiadoras, depois sempre tem uma conclusão, uma observação, né? Tem toda uma diagramação, uma estética muito interessante para estudo. Então, também incentivo você, querendo, podendo, adquirir o livro, é só me pedir, tá bom? Então, o texto base, né, que nós vamos começar é no versículo 1. Diz assim: Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, já nesse versículo, eu sinalizei no texto 4 pontos que nós vamos estar enfocando, né, com base nesse versículo. O primeiro ponto é o que deve ser feito. O segundo ponto é para que ou por que deve ser feito. O terceiro ponto é como deve ser feito. E o quarto ponto é de quem para quem deve ser feito. Então, vamos lá começar pelo primeiro ponto, o que deve ser feito. Nesses 18 versos, o Senhor vai abordar 3 práticas cristãs, ou 3 disciplinas espirituais que todos nós devemos observar regularmente. No versículo 2, ele fala: ajudar aos necessitados, ou seja, dar esmolas, dar e doar aos outros, de preferência em ação assistencial aos pobres. No versículo 5, vai falar de orar, ou seja, falar com o Pai Celestial. É nesse trecho que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, mas vai ser um estudo para outra ocasião, Pai Nosso. No versículo 16, ele fala de jejuar.
ou seja, abstinência parcial ou total de alimentos por um período, no nosso caso, com propósitos espirituais para si. Então, não sei se você notou, porque no livro estão com letras maiúsculas, mas a primeira prática, né, da primeira disciplina, a primeira obra, ela foca para os outros, que seria o dar esmolas. Então, lembra do eu, tu, ele, do nós, vós, eles? Então, essa primeira prática, o dar esmolas, está se direcionando para os outros, você dá para os outros. A segunda obra é a oração, ela vai para Pai Celestial. Então, ela está lá no tu, né? No vós, que é para Deus. E a terceira é o jejuar, que aí é uma coisa para si mesmo, né? Você está fazendo para mortificar sua carne, para ter uma consagração maior. Então, entra para o eu, né? Para você. Então, eu pergunto: você tem feito pelo menos essas três obras de justiça com frequência na prática de sua vida cristã? É muito importante. Orar, jejuar e até o dar esmolas, que no nosso meio, às vezes, até é um pouco negligenciado essa prática, mas ela é totalmente bíblica, tá bom? Nós vamos ainda falar sobre isso. Agora, o segundo ponto trata para que ou por que deve ser feito. Então, na segunda parte do texto base, o Senhor Jesus adverte para que estas obras de justiça não sejam feitas para sermos vistos por outros. Isso não contradiz Mateus 6,16, onde a recomendação é: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Note que não diz para que vejam vocês, isto é, não é para os obreiros serem vistos, e sim as boas obras, as obras de justiça, não importando quem faz, mas o que se faz. Também não é para sermos glorificados pelos homens, né? Ao verem nossas boas obras, mas para que glorifiquem ao Pai, não aos filhos, ao Pai. E ainda que não devamos fazer para receber recompensas, muito menos reconhecimentos humanos, podemos confiar na promessa do Pai Celestial que, se fizermos o que se deve fazer, com a motivação com que se deve fazer, seremos divinamente galardoados. Então, você tem esperado ser visto, reconhecido e recompensado pelos homens ou por Deus ao fazer o bem, ao fazer suas obras de justiça, né? Então, que vejam suas obras, não precisam ver você, que glorifiquem a Deus, não glorifiquem você, né? É esse o propósito. E o terceiro ponto é como deve ser feito. Se for resumir a resposta em uma única palavra, seria secretamente. Valeria também optar pelo anonimato, como queira. Uma ação tão discreta que nem mesmo a mão esquerda ficaria sabendo que a direita fez, mas o pai secretamente saberia. Um gesto praticado tão na intimidade do interior do próprio quarto, a portas trancadas, que só mesmo o pai lá do alto enxergaria. E um ato tão silencioso que aparentemente nem se percebe se não olhar com as lentes espirituais de quem vê o coração no oculto. Você toca trombetas para anunciar a todos suas obras de justiça ou tem feito só como para o Senhor? Essa é a postura correta, né? Não fazer para ser visto. Até neste capítulo, vou abrir um parênteses aqui, não está no livro, mas vou contar para vocês. Quando eu escrevi esse livro, né? E esse capítulo especificamente foi em 2019, eu também publicava nas redes sociais. Então, às vezes, eu colocava uma ilustração. E aí eu achei aquela ilustração de uma pessoa dando esmola e tirando uma selfie, né? Quer dizer, ela queria publicar isso para todo mundo ver que ela estava dando esmola. Então,
É bem isso que está querendo dizer aqui, né? Não fazer para ser visto, fazer secretamente, basta o Senhor ver. E o quarto e último ponto é de quem e para quem deve ser feito. Bem, destacamos que as esmolas são para os outros, eles, a oração é para o Pai, tu, e o jejum é para mim, eu, minha carne, né? Porém, tudo que eu faço tem que estar bem claro que é dele, por ele e para ele. Ele quem é? Deus. Por isso que a glória é para ele. Ora, pois, ó, o que eu tenho para dar aos outros, recebi dele. Então é dele. E ao doar, está voltando para ele. A minha oração não é para os outros ouvirem. Obviamente, a oração é dele, é para ele. É só e só pode ser feita também por meio dele, em nome dele. E mesmo, inclusive, o meu jejum é justamente uma maneira de até eu mesma me anular, me negar por ele e para ele. Você tem focado a atenção em quem e para quem quando brilha em boas obras? No eu, no tu ou no eles? Toma um tempo aí para pensar e responder para você mesmo em quem você tem focado quando pratica suas boas obras. Às vezes, eu vou pôr mais um item ainda, né? Que eu coloquei se é no eu, no tu ou no eles. Muitas vezes a gente foca na obra em si, né? Não importa nem para nem nós mesmos, nem Deus, nem o outro, mas ó, a minha obra, né? A minha obra. Então, cuidado com isso também. Então, vamos observar aqui. Primeiro, nas três estrofes, se você seguiu na sua Bíblia, vimos então presente os três personagens: o eu e você, o Pai, o tu celestial, né? E eles, os outros. Segundo, nas três estrofes, a mesma promessa, e seu Pai que vem em secreto recompensará, quando não optarem pela recompensa daqui, né? Apareceu nas três estrofes a mesma frase. E seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Nas três estrofes, o modus operandi era o mesmo: discreto, oculto, secreto, silencioso, sem chamar atenção para si mesmo. E nas três estrofes, a lição a ser aprendida e aplicada está evidente em cada verso. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mas, igualmente, nas três estrofes, é mencionado um personagem não discreto, mas fingido, não oculto, mas encoberto, não secreto, mas exageradamente exibido, não silencioso, mas gritante. Sabe quem é? O hipócrita, do original grego, Hipócrates, ou ator de teatro, assim chamado naquela época. Assim comparados por Jesus. Os hipócritas da sinagoga, como os atores do teatro, naturalmente faziam todas as coisas para serem vistos e aplaudidos pelos homens que lhes pagavam a mísera recompensa pública ao fim de cada espetáculo. Por isso que Jesus concluiu com essa recomendação: não sejam iguais a eles. Mateus 6:8. Olha, o título desse capítulo é Vida Secreta, Recompensa Pública. Então, vale a pena você meditar a respeito, né? Se você tem, primeiramente, praticado essas obras de justiça que devem ser praticadas, se você está fazendo isso, né? Para quê e por quê? Como você está fazendo isso? E de quem e para quem você está fazendo isso? Então, faça sempre para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Então, amanhã teremos mais a continuação, né? Muito importante do Sermão da Montanha. É uma parte assim muito especial também.
que eu faço questão de que você esteja novamente aqui, tá bom? Te espero, se Deus quiser, até lá.